Fala galera, fala meu aluno, minha aluna, fala concurseiro, concurseira sofrida, concurseiro sofrida. Eu sei que você está passando, calma, a vitória vai vir, o sucesso vai vir. Eu vou falar para vocês hoje sobre 5 coisas essenciais para passar em concurso público. 5 temas que você precisa saber para ser aprovado, para ser aprovado. Fica comigo e a gente vai desvendar esse mistério. Que bom que você ficou comigo. As 5 letras da minha metodologia Parma é tudo o que você precisa saber para passar em concurso público. Começamos então no primeiro passo. P, planejamento. Pessoal, a gente não chega a lugar nenhum sem um bom planejamento. Todos os grandes projetos, eles precisam de um bom planejamento. Então, planejamento é a palavra da hora. Você quer passar em concurso público, você precisa planejar os seus estudos. Você precisa saber como e quando estudar as matérias. E eu detalho isso no nosso extraordinário em 30 dias. Você não conhece? Clica aqui embaixo. Tem dúvida de como fazer um planejamento? Quer conversar comigo? Me chama. Eu não vou detalhar nesse vídeo aqui como fazer o planejamento, mas você precisa saber que é importante planejar. É essencial ter um bom planejamento. E o que é, de novo, o que é planejar os estudos? É saber o que estudar e quando estudar. É você pegar todo o teu material lá do cursinho, debulhar esse material e determinar quando você vai estudar cada parte desse material. Um bom planejamento demanda tempo. Não pensa, vou fazer rápido. Não, demanda tempo. Pegue aí alguns dias para fazer esse planejamento. No meu caso aqui, dos meus coaches, dos meus alunos, das minhas alunas, das pessoas que adquiriram o Extraordinário em 30 dias, elas já vão saber como fazer. No coaching individual, eu faço para as pessoas esse planejamento, tá bom? Tem dúvida novamente? Vai lá no meu site, me procure para a gente desenvolver esse teu planejamento. Segunda coisa, é o A da metodologia Parma. É um A, mas era para ser um E. É a execução desse planejamento. Você precisa saber como executar o planejamento. O primeiro passo, que é o planejamento, é você determinar o que estudar e quando estudar. O segundo passo, a execução, são as metas semanais. Você precisa determinar na semana, uma coisa é o macro, agora eu vou pensar no micro, na semana. O que eu vou estudar esta semana? E você vai dividir, no meu caso, na metodologia Parma, eu trabalho com a técnica Pomodoro. Eu crio grupos de 4 tarefas e vou trabalhando esses grupos na semana. Então eu vou ali e faço um grupo de 4 tarefas. Tarefa 1, estudar a aula 1 de Direito Constitucional, ver a aula 1 de Direito Constitucional. Aqui eu estou falando do material de um cursinho, tá? Então, ver a aula 1 de Direito Constitucional. Tarefa 2, ver a aula 2 de Direito Constitucional. Tarefa 3, ver a aula 3 de Direito Administrativo. A aula 4 de Direito Administrativo. Fez um bloco, faz 1 hora de questões sobre esse bloco que você viu acima. Essa é a execução. Só que essas aulas, essas tarefas, elas não vêm do nada. A execução está vinculada ao meu planejamento inicial. Então, você vai executar esse planejamento determinando na semana como você vai transformar aquilo em tarefas e vai fazer as questões para entender como as bancas cobram aquele conteúdo. Depois vem o R de revisão. Essa revisão, na minha metodologia, ela ocorre em 2 momentos. As revisões semanais e as revisões mensais. As revisões semanais, pessoal, aliás, hoje, depois de 25 anos, eu te digo, sem medo de errar, 25 anos de estrada, trabalhando com concurso público, eu digo sem medo de errar. A melhor forma de revisar para concurso público é resolver questões. Nem sempre a gente tem questões suficientes, né? Por exemplo, um regimento interno da Câmara, do Senado, regimento interno de tribunais, legislação muito específica, a gente não vai ter muitas opções de questão de bancas.
mas a gente pode pegar algum material aí que um professor disponibiliza, a gente pode nós mesmos podemos criar questões, enfim, mas a gente precisa toda semana. Ao fim da semana, eu não falei para vocês a execução, né? O A aqui de aplicação, execução, você tem 10 blocos, 20 horas aí por semana. Estou chutando aqui um estudo padrão, tá? 20 horas de blocos por semana. Então, 10 blocos de 2 horas. Terminou esse estudo, então, de segunda a sexta, 2 blocos por dia, 4 horas por dia de estudos, de segunda a sexta. Fez 10 blocos, então 2 blocos por dia, 10 blocos. Vai sobrar sábado e domingo. Domingo é bom descansar, se a gente está no prédio e tal, é bom descansar. Mas no sábado você faz ali o dia inteiro de questões sobre tudo que você viu na semana. São as revisões semanais. As revisões semanais. Detalhe, hein? Tem que saber fazer questões. Como é que eu faço questão com qualidade, professor? Toda vez que você errar, toda vez que você tiver dúvida sobre uma questão, você vai segurar essa questão, você vai guardar essa questão. Para quê? Para a gente usar no nosso revisaço, que é o segundo momento da sua revisão. Toda semana, então, você vai resolver questões e vai guardar as questões que você errou ou teve dúvida. Daqui a um mês, ou seja, você vai ter a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, fazendo isso que eu expliquei agora há pouco. Na semana 5 você vai parar e vai fazer um revisaço. O que é o revisaço? Professor, revisar é estudar tudo de novo? Impossível. Ninguém consegue estudar em uma semana o que estudou em 4. Então revisar é você fortalecer pontos em que ficou alguma deficiência. E como é que eu sei quais são esses pontos? As questões que eu errei. Pessoal, não tem feitiçaria, é tecnologia pura. Você vai pegar todas as questões que você errou nas últimas 4 semanas e vai fazer durante o revisaço. Ah, professor, mas eu vou acertar. Primeiro que você não vai acertar tudo, você vai continuar errando uma questão ou outra. A minha média aqui com as pessoas que eu, depois de muito tempo treinando milhares de pessoas, a média que eu tenho são 30%. As pessoas continuam errando 30% das questões. Ah, professor, eu estou errando 40%, sem problema. As pessoas continuam errando as questões que elas tinham errado antes. Mas isso não é a questão. A questão aqui é você entender que você errou aquele conteúdo e agora precisa aprofundar. Então, no revisaço, a ideia não é fazer a questão para acertar. É você lembrar que você errou aquilo e aí você vai buscar informações sobre o conteúdo para não errar mais. É o nosso R, o nosso terceiro passo da aprovação. O quarto passo é o M, de manutenção. Aqui é uma questão subjetiva. É uma questão de reflexão diária. O M, a manutenção da metodologia Parma, está relacionado ao um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Você tem que pensar no hoje. Isso aqui é para evitar a procrastinação. Então a gente tem que lutar contra a procrastinação. Tudo isso que eu falei para trás, um bom planejamento, saber executar, saber fazer revisões, isso já evita demais a procrastinação. Mas, para você fugir da procrastinação de fato, você precisa pensar no seu dia. O que eu tenho que fazer hoje? Não esquece o amanhã. Hoje eu combinei com o professor Rodrigo Silva, eu vou fazer 2 blocos de estudo. Eu vou fazer 8 tarefas que estão lá na minha meta. Então eu só vou dormir depois que eu fizer. É isso, pessoal, um dia de cada vez. Pense no hoje, comprometa-se com o seu dia. De manhã cedo, escreva o que você vai fazer no dia. À noite, relembre aquele teu compromisso com o dia e verifique se alguma coisa não deu certo. Verifique da seguinte forma. Não fique pensando no problema, pense na solução. Ah, professor, não estudei por causa disso, porque eu fui no médico, porque eu precisei levar o cachorro no veterinário, eu precisei fazer compra, beleza. Mas você justificou porque você não estudou hoje. Mas como é que eu faço para isso não acontecer amanhã e amanhã eu continuar estudando? Esse é o pensamento vencedor. Quem vence não é quem não tem problema. Todo mundo tem problema. Vence quem pensa em soluções constantemente. E o último passo do sucesso é a avaliação. Esse aqui, pessoal, os coach pirata, os mentores pirata, eles têm medo. Eles têm medo da avaliação dos alunos que estão com ele, porque eles sabem que o processo deles, né? Eu tô falando dos piratas, tem muita gente boa no mercado, tá? Tem muita gente boa, mas tem
um monte de picareta. Chega para mim os coaches falando cada coisa, vocês não têm noção. Não vou falar aqui, mas vocês não têm noção do que as pessoas fazem por aí. A primeira coisa que você tem que avaliar, vai contratar um profissional, avalie o currículo, de fato. Não acredite no que ele está falando, não. Vá buscar. Avalie o currículo dele. Verifique a experiência. Verifique quantos anos ele tem de estrada. Verifique os concursos que ele já passou, as pessoas que ele já conseguiu ajudar. A metodologia. Não fique acreditando nessa coisa de estude pouco que você vai passar. Fique contando horas líquidas. Eu não gosto das palavras. Enfim. Eu sei os 20% que vai cair na tua prova. Para. Cuidado, né? E segundo, pergunte se ele sabe avaliar seus resultados. Esse aqui vai tirar muita gente ruim da tua estrada. Porque só quem confia no processo, só quem sabe que está fazendo certo para você é que vai te avaliar. E a avaliação é essencial para a aprovação. Então, de nada adianta isso tudo aqui. De nada adianta o P, o A, o R, o M da metodologia Parma se você não avaliar resultados. E isso eu aprendi de forma científica no ciclo PDCA da administração. A gente precisa avaliar resultados para corrigir os rumos, para ter certeza que está no caminho certo. Então você quer ser aprovado, você quer ser aprovada, a metodologia Parma tem os 5 passos da aprovação. Vamos que vamos, um abraço para vocês.